dia, tudo bem? Tudo. Vim apresentar para vocês, eu coloquei no grupo faz alguns dias a respeito do biomagnetismo medicinal, né? Então, algumas pessoas se interessaram e resolvi compartilhar um pouquinho do que é, porque poucas pessoas conhecem, e é uma ferramenta excelente e maravilhosa para fazer o tratamento da saúde, tanto emocional como física. E ela pode ser feita à distância, tanto que na pandemia, meus atendimentos foram 100% à distância, em hospitais, tratando pessoas com Covid. E eu digo que 80% das pessoas que eu tratei com Covid melhoraram 100%. Então, são ímãs, né? Ímãs terapêuticos. Esse aqui é um duplo ímã. E esse aqui são outros que a gente utiliza em pares. Mas primeiro eu vou me apresentar para vocês, né? Meu nome é Cris Campos. Eu fiz o IP 138 e por várias questões de problemas emocionais e problemas físicos também, né? E o IP 138, ele deu foi a cereja do bolo, né? Porque a minha busca se iniciou quando eu tinha 20 anos, por conta de um trauma emocional que eu tive aos 7. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade. E a partir daí a minha vida desmoronou. A minha mãe faleceu de câncer e depois disso a gente teve vários problemas financeiros, vários. Eu perdi praticamente a minha família inteira. No mesmo ano que a minha mãe morreu, minha avó, meu tio, meu avô também faleceram, todos no mesmo ano. Então, o problema do luto foi muito grande na minha vida. Então, eu tive um trauma terrível quanto a isso. E aí começaram os problemas, né? E eu sempre morei em área rural, e aí eu estava começando a ir para a escola, né? Estava no primeiro ano, e eu não tinha contato com ninguém. Eu recebia bullying também por conta disso, porque eu tinha problema na fala. Eu falava o sotaque do interior, né? Então, quando eu fui para a cidade, eu também comecei a ter bullying por conta disso. Então, eu cresci traumatizada. Eu já comecei a ter síndrome do pânico com 7 anos de idade. Eu acordava no meio da noite, andando em volta da mesa, achando que eu ia morrer a qualquer momento. Aí a falta da mãe, aí o meu pai, assim, ele não sabia direito lidar com a situação, né? Ele não era eu e minha irmã, né? Pequenos em casa, ele teve que se virar com muitas coisas e ele não conseguiu. Aí a gente foi morar com a minha avó e a minha avó trabalhava sempre na agricultura, então não tinha tempo para cuidar de ninguém. Então a gente cresceu largada na vida, assim. Mas recebi muita proteção de Deus ainda, mesmo tendo esse problema. Nunca fui para as drogas, nunca fui para esse lado do mal. Eu sempre tive uma proteção muito grande para que eu me mantesse no centro. Porém, com muitos problemas, muitos traumas na minha vida. Eu sofri muito trauma, muito bullying, e bullying da própria família, meus tios, né? Então, foi muito complicado. Aí, quando eu tinha 20 anos de idade, eu comecei a questionar a existência, né? Questionar a Deus, tanto que eu tive muito problema com Deus também. Eu não acreditava muito, porque eu questionava a existência dele por conta de tanto sofrimento. Mas eu fui buscar, né? Entrei para algumas instituições religiosas e isso me colocou no caminho. Porém, faltava alguma coisa, porque é, 30 anos se passaram
e ainda tendo síndrome do pânico, tomando remédio e nada resolvia. Nada resolvia. Então, busquei as terapias magnéticas, procurei as terapias, na verdade, né? Procurei terapias para me ajudar. E eu fiz vários cursos na área das terapias. Tanto que, no final, achei o biomagnetismo medicinal e o desbloqueio emocional magnético. É uma terapia que utiliza ímãs para fazer o tratamento da saúde emocional e física, e ela pode ser feita à distância. Nós buscamos no organismo pontos que estão em disfunção, e onde a gente encontra a disfunção, nós colocamos pares de ímãs para fazer a regulação. Fazendo essa regulação dos pontos que estão em disfunção bioelétrica, que nós chamamos, né? E principalmente de pH, porque qualquer coisa que a gente se intoxica, por exemplo, se a gente toma muito refrigerante, se a gente fuma, se a gente não faz exercício físico, ou até mesmo com alimentação que por mais que seja uma alimentação correta, né, baseada em legumes, os legumes hoje praticamente se você não for plantar na sua horta, eles estão todos contaminados de agrotóxico, defensivo químico, até mesmo excesso de fertilizante também pode intoxicar os legumes. E com essa intoxicação, né, a gente vai acumulando essas toxinas e causando essas disfunções. Essas disfunções alteram o pH local do corpo, abrindo espaço para que micro-organismos entrem e gerem sintomas. Então, os ímãs, eles são ímãs terapêuticos, eles têm uma força diferente de ímãs de geladeira, ou até mesmo os ímãs que têm colchões magnéticos, esses aqui são mais fortes, para que haja movimentação de cargas no organismo. Fazendo essa regulação da parte bioelétrica das células, o sistema imunológico consegue chegar ali no local e eliminar aqueles micro-organismos e, consequentemente, eliminando os micro-organismos, a melhora de sintomas. Então, nós regulamos a parte elétrica e o sistema imunológico faz o seu serviço. E por que o sistema imunológico não consegue chegar ali onde tem uma disfunção? Porque acaba criando uma nuvem elétrica, uma barreira que o sistema imunológico não consegue chegar ali. Então, há uma troca dos íons, os íons ficam alterados e cria-se uma nuvem elétrica e o sistema imunológico não consegue chegar ali. Então, fazendo com essa correção, o sistema imunológico vai ali e acaba com o problema. Então, os ímãs, eles não curam nada, né? Eles melhoram, né? Eles regulam essa parte e o organismo tem força para se desintoxicar, desinformar, porque o nosso organismo, ele é inteligente. Como ele é inteligente? Ele tem a natureza própria para se autoproteger. Porém, o que acontece hoje? Nós estamos no mundo intoxicado, seja de pensamento, seja a poeira eletromagnética que tem dos automóveis, os automóveis, né, eles geram aquela poluição. A água também, ela não é 100%, a nossa respiração não é 100%, então há uma sobrecarga do organismo. Então, o biomagnetismo vai lá e ajuda, né? E o que mais impacta é que dá para fazer à distância. Esse tratamento ele pode ser feito à distância. Nós não estamos conversando aqui, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo. Da mesma forma, é isso aqui. Quando nós pensamos em alguém, automaticamente, essa pessoa também começa a pensar na gente, mesmo que não seja consciente. Há uma interligação, se chama isso efeito
do entrelaçamento quântico, que é uma matéria de física pouco conhecida, mas que há muitos estudos científicos nisso. E também, por ser magnetismo, ela se junta à malha magnética do planeta. É uma coisa assim de maluco. A gente não entende como isso funciona, porque se nós levássemos um computador, um celular há 200 anos atrás, iriam nos chamar de loucos, de malucos, de esclerosados e iam nos internar no hospício. A mesma coisa quando a gente começa a falar que esse tratamento funciona à distância. Isso é charlatanismo, isso é maluquice, isso é feitiçaria. Não, isso é ciência pura. Ciência pura, física pura, química pura. Tudo que você possa imaginar. Então, e como funciona o tratamento à distância? Né? Nós fazemos o contato, né? Pode ser via vídeo, via áudio. Isso há uma comunicação entre elétrons meus e elétrons da pessoa. Há um entrelaçamento quântico, nós nos emaranhamos eletricamente e magneticamente, e né, nesta conversa, nós coletamos todos os dados, todos os sintomas, todas as queixas que a pessoa está passando, anotamos e eu vejo qual que é o melhor tratamento, se é o tratamento de desbloqueio emocional, se é o tratamento de biomagnetismo. Aí é feito o tratamento. Como? Eu vou fazer testes cinesiológicos em conexão com a pessoa, vou fazer testes cinesiológicos e eu vou descobrir aonde tem as disfunções elétricas no organismo à distância. E geralmente eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Tem a gente chama de antena. Então, essa pessoa vai representar a pessoa que está à distância e eu vou colocar ímãs como se estivesse tratando a pessoa presencialmente. Se eu não tenho essa pessoa, eu coloco os ímãs em mim. E a pessoa à distância está recebendo o tratamento. Né? Então, é uma terapia inovadora, porque não simples, porque utiliza ímãs e a própria inteligência do corpo, a inteligência natural, né, a inteligência da natureza, e fazemos o tratamento à distância. Esse é o biomagnetismo medicinal. O desbloqueio emocional, que a gente faz, coloca ímãs em determinados pontos aqui na fronte e aqui na lateral da cabeça. Buscamos as emoções que estão aprisionadas no subconsciente através também dos testes cinesiológicos. Nós fazemos uma conversa com o próprio subconsciente e o subconsciente nos, nos, nos mostra quais emoções, sem que a pessoa precise passar, relembrar da dor do trauma. Então, a pessoa não precisa lembrar do que aconteceu com ela não precisa me contar do que aconteceu com ela. Estes testes vão nos mostrar as emoções que estão bloqueadas ali. Nós chamamos essas emoções e as desbloqueamos com comandos de voz e também da consciência da pessoa, e juntamente com os ímãs que vão fazer a abertura dos canais de desintoxicação do organismo. Abrindo esses canais de desintoxicação, o próprio corpo elimina nas fezes, na urina. Às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa até, se não lembra do trauma, ela vai ter flashes do que aconteceu, pode vir a chorar, né? Só que o que? Vai estar eliminando, através do choro, através da urina, através das fezes, vai estar eliminando essas substâncias químicas das emoções. Nossas emoções nada mais são que substâncias químicas. Então, fazemos essa abertura, o próprio corpo elimina, e com o tempo ele vai ressignificar essas emoções. Então, esse tratamento à distância, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, recebendo o tratamento, desde que consciente de que está sendo tratada, porque não se trata de coisas estranhas,
porque ela está dando o consentimento de estar sendo tratada, e se é o caso de uma pessoa que está em internamento, né, à distância, e não está consciente, né, mas tanto estando estável, um familiar pode autorizar o tratamento e ser feito o tratamento à distância. Então, é uma técnica maravilhosa, inovadora, indolor, com poucas contraindicações, tanto que no presencial, no presencial as contraindicações são maiores, porque se a pessoa tem um marca-passo ou tem algum dispositivo no corpo que tem bateria, eu não posso colocar presencialmente, porque o ímã vai descarregar a bateria. Mas a distância não tem esse problema, porque o ímã não está fisicamente encostado na pilha. Então, vai tratar a pessoa da mesma forma. E a única contraindicação que é para pessoas que têm, tiveram ou estão tendo tratamento com quimioterapia. Então, esse tratamento, ele é mais... se a pessoa está passando por esse tratamento, né? Então, nós tomamos mais cuidados para fazer por conta da grande quantidade de toxinas que ela ingeriu, né, recebeu com a quimio. Então, há muita toxina. Então, nós, antes de fazer o rastreio, buscar o que está em disfunção ali, nós fazemos várias sessões de desintoxicação, que nós trabalhamos com um protocolo básico, para que o organismo tenha condições de receber o tratamento, porque senão ele pode ter uma sobrecarga, porque o organismo vai querer eliminar aquilo ali, só que é muita coisa, então ele vai se sobrecarregar e vai ter crises curativas, né? O que são crises curativas? Ela vai é, eliminar muito, então ela já está debilitada por conta da químio, se ela receber o tratamento e ter a desintoxicação, ela pode sofrer. Então, primeiro a gente faz a desintoxicação do corpo para depois buscar as causas, o que está causando o câncer. Então, para quem está passando, descobriu um diagnóstico de câncer e, né, escolheu fazer antes da químio o tratamento com o bio, tem excelentes resultados. Tanto que quando a gente faz o curso de biomagnetismo, a gente escuta que é mais fácil tratar um câncer do que uma gripe, por conta da eficácia que ele tem, né? Mas, assim, né, com os devidos recomendações médicas, né, a pessoa não pode abandonar o tratamento médico, e tanto que isso não é recomendado. As terapias magnéticas, elas são complementares, elas não substituem o tratamento médico, né? Ela potencializa o tratamento médico, porque para que um remédio possa fazer efeito, quando a gente estuda a farmacologia, o efeito do remédio também precisa que haja um correto pH. Se tiver as condições boas do organismo, o remédio funciona maravillosamente. Então, até nisso, a correção do pH é importante para que até o medicamento possa fazer efeito. Então, são questões muito profundas que não são levadas em conta, mas são extremamente eficazes. Quando eu fiz o curso, né, eu até me espantei por conta disso e eu não acreditei, né, de ter ouvido isso. Porém, meus primeiros tratamentos foram de câncer, né? Como a minha mãe faleceu de câncer, isso me impactou muito, muito mesmo. E a pessoa que criou o biomagnetismo medicinal, o Dr. Isaac Góes Duran, ele é um médico pesquisador. Ele faleceu, né, em 2021. Ele criou, na verdade, ele se tornou médico por conta da mãe dele também ter falecido de câncer. Ela morreu nos braços dele quando tinha 10 anos de idade, e isso impactou muito a vida dele também. Então,
isso me conectou profundamente com o criador da técnica, com o Dr. Isaac Góes Duran. Ele desenvolveu a técnica depois de ter assistido uma palestra do, do Dr. Richard Brennemeyer, que era um cientista da NASA, que ele tratava os astronautas vindo do espaço numa câmara magnética para devolver o magnetismo do corpo. Para devolver o magnetismo do corpo, ele aplicava ímãs para que haja o restabelecimento. Então, ele viu esta palestra, começou a aplicar em seus pacientes, porém, o primeiro paciente dele era soro positivo. Ele colocou a sua maca embaixo de uma lâmpada, ele desmontou um aparelho de som, tirou o ímã que estava lá dentro, colocou no timo, em cima do timo, colocou esse ímã em cima do timo, e quando ele colocou, a lâmpada que estava em cima explodiu. Então, ele abriu as antenas e viu que ali houve uma troca elétrica, né? Elétrica e magnética, com aquela lâmpada estourada. Então, ele pegou outro ímã e também, quando ele colocou esse ímã em cima do timo, ele verificou que nos pés do paciente houve uma distorção. Os pés estavam assim, ao colocar o ímã, houve uma distorção. Então, ele buscou ele buscou outro ponto na pessoa, ele manteve o ponto no timo, foi buscar outro ponto, colocou em outro local e verificou que houve um emparelhamento. Então, houve uma ressonância dos ímãs ali. Nessa ressonância, aconteceu a regulação da parte bioelétrica do organismo e a pessoa e ele foi desenvolvendo essa técnica, buscando outros pontos, outros pares, para fazer o tratamento de vários sinais e sintomas das pessoas. Então, esse foi o primeiro paciente. Então, e ele atendeu, e como ele teve esse trauma do câncer, ele foi buscar, entre aspas, né, a cura do câncer. E ele tratou várias pessoas com esta doença, tanto que ele tem um livro chamado O Fenômeno Tumoral, relatando dos casos que ele tratou de câncer. Ele tentou participar de vários congressos, quando ele estava desenvolvendo a terapia, ele foi bloqueado, ele foi cancelado, porque esta terapia não era de interesse das pessoas que estavam ali por ser simples demais. Então, é uma coisa que dói no coração ouvir isso, né? Uma pessoa que descobre uma técnica maravilhosa, ele é perseguido porque é simples demais e não há interesse. Então, eu fui colocar à prova todos os conhecimentos dele, tratei várias pessoas com fenômenos tumorais. Uma pessoa que mais me impactou foi ela tinha metástase no organismo, ela iniciou com um nódulo no seio, ela retirou esse nódulo, essa cirurgia inflamou, começou a soltar pus e apareceu outros nódulos no outro seio, e esse tumor se espalhou pelo pulmão, pelos ossos e pelo fígado. Na primeira sessão, ela já relatou que desapareceu o nódulo nesse seio, no seio direito, e no esquerdo, que estava o pus, parou o pus. Nós fizemos 4 sessões nessa pessoa, ela eliminou esses nódulos no seio direito, cicatrizou o que estava operado, né? Desapareceu os nódulos no pulmão e no fígado, ficando ainda nos ossos. Então, e ela ainda está em tratamento. E após isso, né, ela iniciou o tratamento de quimioterapia. E quando ela foi se
Quando ela teve o diagnóstico, a médica falou que não teria mais o que fazer, seria paliativo, e não deu esperanças. Porém, ela teve uma ela não teve todos os sintomas que uma químio traz, né? Ela passou pela químio de maneira tranquila, não tendo todos os sintomas que uma quimioterapia traz, e também eliminou várias metástases, né? Então, é uma terapia fantástica que ela deveria ser mais divulgada, mais explorada, por conta dos diversos benefícios que ela traz. E no meu caso, né, como eu fui buscar as terapias para me tratar, me curar do, da síndrome do pânico e da ansiedade, não tive, na primeira sessão de desbloqueio emocional, eu já não tive mais crises de pânico, porque eu acordava várias noites com a sensação iminente de morte, da falta de ar, da taquicardia. Então, na primeira sessão, eu não tive mais. Quando eu saí da sessão, eu vi que estava faltando algo e eu não sabia o que que era. Depois eu cheguei em casa, né, porque eu estava tão acostumada a faltar ar e a ter aquele peso no peito, eu falei, meu Deus, está faltando alguma coisa aqui. E quando eu fui ver, eu estava respirando melhor, porque nem respirar eu conseguia, com uma sessão. Então, e quantas sessões são necessárias para fazer essa regulação? Depende. Às vezes uma, às vezes duas, às vezes três. Mas se a pessoa já está há vários anos com aquela doença que ela se tornou crônica, né? Então, às vezes são necessárias mais sessões, 6, 10 sessões, depende de como é também o estilo de vida e como o organismo recebeu o tratamento, né? Então, na primeira sessão ali, ele já vai. É, assim, é como se tivesse um rio bloqueado com um galho ali, se juntou várias folhas, vários galhos. Você tira aquele galho, ele vai, né, o rio vai começar a fluir, então vai abrir e ele vai se limpando, né? As águas vão passando, ele vai se limpando. Também nós somos assim, nosso sangue está ali, né, sendo enviado nas vias, né? Se a gente tira um bloqueio ali, ele já começa a entrar ali e fazer o que ele veio fazer, né? Porque nosso corpo é inteligente, então ele se autocura, né? Nós temos essa capacidade, nosso organismo tem essa capacidade. Nós não somos robôs, nós não tomamos óleo, não precisamos lubrificar ali com óleo. Não, a gente tem a própria inteligência, nós somos natureza. Nós somos natureza, até o Pablo fala, né? Observe a natureza, né? A sabedoria de Salomão estava em observar a natureza. Se você começar a observar a natureza, você vai perceber que nós somos iguais. Nosso organismo é natureza. Nós não temos peças que precisam ser trocadas, né? A gente se alimenta do mais natural possível, respira e isso já basta, né? O problema é que nós estamos intoxicados. Então, esta ferramenta ajuda a tirar os bloqueios que estão nos impedindo de ser saudáveis. Falei, acho que tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, quer que eu explique mais ou ficou um pouco confuso, posso retornar novamente à explicação. O meu bloqueio sempre foi de autoimagem, né, bloqueio de rejeição. Então, esses bloqueios muito. Eu ainda estou em treinamento, né, em falar com o público, me expressar, me falar, isso para mim é terrível. Sempre foi, né, por conta desses traumas, então eu também estou em treinamento. Se a gente está comendo com medo, vai com medo mesmo, né? Então, desculpa, né? Peço desculpa se falei alguma bobagem, mas estamos aí em treinamento. Ô, Cris, eu peço perdão, eu cheguei agora há pouco, né? Cheguei no finalzinho,
Estava com uma ligação de um amigo, né, que precisava conversar. Por isso que eu entrei só agora. Mas muito obrigado pelo seu transbordo. Um pouco que eu vi, eu entendi a explicação que você deu aí. Aham. E parabéns, tá desbloqueando bem, tá no caminho certo. Eu só não peguei. Você é de onde, ô Cris? Por favor, eu sou de Guarulhos, São Paulo. Eu também não falei de onde eu sou. É, é muita emoção. Eu Eu sou, imagino. eu sou de Araucária, Paraná, né? Eu moro aqui em Araucária já desde que nasci, né? Moro no sítio. Iniciei a carreira como administradora, né? Fiz a faculdade de administração, fiz duas pós em gestão, passei no concurso público na Universidade Federal do Paraná e ainda estou em transição de carreira, né? Trabalho com as terapias em tempo depois do trabalho, né? Faço essa conciliação, porém, né? Incentivada pelo Pablo a sair do serviço público da estabilidade que não é estabilidade nenhuma. É, só nos enganaram, né? Eu também eu fui funcionário público durante 25 anos. Nossa, é, tava há 12, já achei muito, mas 25 anos também é uma vida, né? Sim, com certeza. Então, resolvi fazer essa transição de carreira por conta que, né, de toda essa questão, porque a gente não consegue crescer na carreira, a gente ganha aquilo ali e das 8 às 5 naquele serviço ali, nada cresce, nada, a gente não consegue impactar ninguém, a gente não consegue conversar abertamente de determinados assuntos com ninguém, porque a gente é taxado de maluco. Então, isso eu já estou acostumada desde que eu sou criança, sou chamada de maluca, então, então resolvi fazer essa transição, né, conhecendo o Pablo, né, fiz o IP e essa questão da mãe ainda era muito forte em mim, né, essa parte feminina eu nunca tive em casa, né, então, por mais que minha avó estivesse ali, ela não conversava, ela era sempre na dela e também tinha os problemas, tinha que a sobrevivência era mais importante do que, né, do que falar de outros assuntos. Então, depois que eu fiz o curso de terapia, então eu atuo com terapia desde 2017, e depois que eu fiz esse curso, me abriu muito essa parte de cuidar do outro, né? Eu nunca tive essa experiência. E quando começaram os primeiros feedbacks, né, os relatos, né, das pessoas que eu atendi, e a pessoa vir e falar para você, nossa, muito obrigada, você me ajudou muito, e aquilo enche o seu coração de gratidão, e você quer sempre mais. Você Sim. sempre quer transbordar mais, porque o importante que nem o Pablo fala, as pessoas, né? O tesouro de Deus são as pessoas. Então, nada mais justo de fazer esse transbordo, né? Torna isso mais importante. É isso aí, parabéns. Eu estive aí no Paraná esse final de semana, eu estava em Foz do Iguaçu. Esse final de semana eu estava trabalhando trabalho com excursão, trabalhava, né? Já pus uma data também, trabalhava. Aí eu fui para Foz, visitamos as cataratas lá do Brasil, lá da Argentina, e depois fizemos umas comprinhas no Paraguai. Eu cheguei ontem aqui em São Paulo, era 7 horas da manhã. Bacana. Eu moro no Oh, Paraná e não conheço. certo. Bom, só uma sugestão. Eu vi que o período aí que eu entrei, você não tomou água. Sempre deixar um copinho com água aí para dar uma aliviada na garganta e também respirar um pouquinho, né? Porque a gente começa a falar assim, a gente se empolga, né? Mas a gente vendo o copo ali, a gente lembra de tomar um pouquinho de água. Exatamente. Eu tenho problema para tomar água.
Boa, boa. Muito obrigada pela. Assim, eu também, assim, eu costumo falar para as pessoas que eu já trabalhei, eu tinha uma distribuidora de água, né? Então eu entregava. E algumas pessoas falavam que não tinham o hábito de tomar água, não lembravam da sede. Eu falei, ó, deixa um copo no seu campo de visão, porque você vai ver o copo, você vai lembrar que você vai tomar água. Então, é uma sugestão. Assim, apesar de saber que eu tenho que tomar água, lembrar de tomar água, mas eu deixo sempre o copo, porque aí eu vou lembrar, vou vendo ali o copo e já tomo uns golinhos. Se você tem um lembrete ali, né, já. Porque a gente Assim, é tomado pelas atividades, e nem. Essa é a última coisa que a gente tem que pensar. Mas deveria ser a primeira, né? E a água, ela ajuda também a normalizar o pH do nosso organismo. Ela, né, pelo pH neutro que ela tem, né? De neutro para alcalino, ela ajuda a melhorar o pH do sangue. Então, é importante. Porque se a gente sim, tiver uma alteração do pH no sangue, a gente já tem um problema sistêmico enorme. E cada parte do nosso organismo tem um pH diferente. O nosso corpo ele não tem não é pH neutro. Por exemplo, se o estômago for pH neutro, a gente não faz digestão. Então, o pH do estômago ele tem que ser ácido. Saiu do estômago para ir pro intestino, o fígado joga a bile. A bile é alcalina, extremamente alcalina, juntamente com bicarbonato de sódio, né? Então, ele que é ejetado pelo pâncreas. Então, saiu ali extremamente ácido, um bolo extremamente ácido. Eles jogam essa neutralização para ir para o intestino, que é alcalino. O pH do intestino é 8. O pH do sangue é 7,4, alguma coisa. Então, cada local tem o seu pH ideal. Então, é importante, quando a gente ingere a água, ela também ajuda a melhorar o pH de cada organismo, né? Por ser neutro, né? Neutro para alcalino. Então, ela ajuda. Então, para ver que tudo tem importância, né? Desde tomar assim, água, respirar, porque a gente também, né? Não respira, que nem você comentou, né? Parar para respirar, a gente esquece, não toma sol, não coloca o pé na terra, porque quando a gente coloca o pé na terra, também há troca de elétrons. A gente está em contato com eletrônicos. Isso aqui tem uma carga, né? Está passando os elétrons para a gente, elétrons nocivos, né? Carga nociva. Quando a gente coloca o pé na terra, é como se houvesse aquela descarga, né? Então, a gente pega os íons positivos da terra, que é a nossa natureza, e devolve o que é negativo para a terra. Então, e a gente usa só calçado, a gente está mergulhado no concreto, né, no asfalto, às vezes não tem um jardinzinho ali para você colocar o pé, e por isso que a gente está eletricamente instável o tempo inteiro. é, 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 chama elétrico mesmo, né? Literalmente, né? Literalmente. A gente não Mas enxerga essa nuvem elétrica, mas ela existe, né? Então, da mesma forma que eu pego um ímã aqui, coloco os polos, mesmo polo aqui, tem uma força, eu não consigo colar eles aqui, né? Eu até com uma força externa aqui, eu junto eles, mas eles estão querendo, ó, se afastar o tempo inteiro. Então, tem um campo aqui que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga o ar, mas sabe que ele existe, né? Então, é a mesma coisa com a parte magnética, né? Então, há mais mistérios nesse mundo que a gente não consegue compreender, mas que funciona. E a gente muito perdeu bacana. essa natureza, né? A gente perdeu. E não tem nada de errado nisso, porque a gente precisa de trabalhar, a gente precisa, né? A gente está nesse mundo, só que a gente precisa ter o tempo, né, de se restaurar energeticamente, restaurar a nossa natureza para que a gente continue, né? Então não tem Sim, como fugir disso. é isso daí. Você falou da sua avó que você não teve muito presente a figura
mulher, né? Mas é que antigamente também era assim, eu cheguei até a ter contato com meus avós, né, parte de pai, parte de mãe. Assim, é aquilo que a gente aprende, né? Elas dão o que elas receberam, Exato. né? Só dão, mas é tranquilo. A gente tem É, que... pode falar. não, termina? Não, é aquilo que nós aprendemos, né? Não é o que fizeram, é o que vamos fazer com o que fizeram, né? Então Exato. é bola para frente. Bora prosperar. E a gente só entende isso quando a gente vira adulto, né? Porque às É vezes, né, assim, a gente recebe muitos bloqueios, né, de pai, de mãe, de professores, mas eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Eles, com o aprendizado que eles tiveram. Porém, quando a gente é criança, a gente não entende isso, né? Então, a gente é muito bloqueado por não ter, muitas vezes não ter, não ter maturidade. Aí, quando a sim. gente tem um filho, né? A gente vê, puxa vida, olha, o bloqueio que eu estou colocando no meu filho é o que meu pai pôs e eu achei aquilo um absurdo. Às vezes, por falar um não, né? E a pessoa se bloqueia. É aquilo, né? Um segundo de bloqueio a gente eterniza para a vida inteira, né? É, Então, são todas coisas para ressignificar. E ninguém teve culpa de nada, né? Era o que era da época, é o que eles aprenderam, é o que eles puderam não passar por conta das dificuldades, né? Eles também estavam correndo atrás né? da sobrevida, de dar o melhor. Isso que a gente não entende, né? sim, Então, sim. Mas tá bom mesmo. Muito obrigado. Vou depois que o Joaquim disponibilizar lá, vou ver desde o começo. E estou aqui em São Paulo, precisando de alguma coisa da gente aqui, estou à disposição, tá bom? obrigada pelo compartilhar. E obrigada a todos também pela oportunidade, né, de estar passando um pouco do que eu sei. O Joaquim. Joaquim vai falar alguma coisa aí? Joaquim, Matilde. Eu peço Ao desculpa, só vivo, cheguei muito agora, mas bom. depois irei ver a gravação e, e irei também disponibilizar. Muito obrigada. Obrigado, nós. Muita gratidão. Tudo bem, Matilde? Tudo bem, e você? Tudo bem. Em breve E vou hoje, aí para Foz do Iguaçu. ah, Vou visitar uma amiga aí. Aí vai esticar lá para as cataratas argentinas e brasileiras também? Você já conhece lá, ô Matilde? Já fui 2 vezes para lá. Muito, eu nunca tinha ido, eu fiquei maravilhado. Assim, sabia que era uma grandeza, né? Mas não imaginava que era tanto como é. Eu fiquei maravilhado, mais maravilhado ainda, presencialmente lá. A última vez tem 10 anos que eu estive lá. Gostamos muito. Chegamos ontem, era 7 horas da manhã aqui em São Paulo, que nós fomos de ônibus, né? Foi tipo excursão, né? Nós fomos com 40 pessoas, mas bem bacana, o pessoal gostou bastante, né? Apesar de termos tido um contratempo lá no Paraguai, né? Porque na segunda-feira nós fomos para o Paraguai à tarde e tinha pego fogo num prédio. nossa, E pegou fogo e foi interditada a cidade lá, né? Aí tivemos que voltar para o Paraná, Brasil, e depois, na terça-feira de manhã, nós fomos fazer as compras, mas deu tudo certo. Foi só um quezinho a mais na nossa história, nosso passeio. Alguma coisa a mais para nós contarmos do passeio. é. Oi, Cris. Oi, Ângela, tudo bem? Tudo bem? Eu estou no trânsito ainda, estou saindo do plantão agora. Eu achei muito interessante, tá? Que você compartilhou no transbordo com a gente. Muito. Para mim mesmo, eu já tinha ouvido falar algumas vezes e tinha muito interesse em conhecer, saber mais. Tem uma colega lá, eu trabalho na unidade básica de saúde, né? E uma Sim. colega, inclusive, mencionou que ela, agora na estratégia de saúde da família, tem as terapias, né?
que o Uhum. Ministério da Saúde já reconheceu, já, e inclui, inclusive, no serviço. E daí ela falou que ela fazia, né? Eu falei, que interessante, eu quero saber mais, quero fazer também, porque essas questões de bloqueio aí, então eu já passei por coisas parecidas em relação ao síndrome do pânico e tenho muito interesse em só ter essas terapias. E quando você falou com muita tranquilidade, muita propriedade. Então, uma coisa que eu venho aprendendo, que vem me auxiliando bastante, é a gente... Ângela mutou. Mutou. Só um minuto. Oi, tá ouvindo? Sim, Aí, que nem você falou assim, me mutou de novo. desculpa, nem a gente tá atrasado em algum lugar, Desculpa, e ainda cortou. mais, o Pablo fala pra gente, né? Não se desculpar nem quando a gente chega atrasado em algum lugar, né? E Mutou de novo, Ângela. Agora foi. esses spam tiram a paz da gente, menina. Então, era isso que eu queria. Eu venho trabalhando muito isso, sabe? Em mim, que tem me ajudado bastante a ter mais confiança. Então, assim, sempre procure se policiar quando você quiser pedir desculpa. Desculpa por existir. Porque eu também sempre... não, desculpa, eu pedi desculpa por nada. Eu estou me policiando bastante em relação a me desculpar. Aí era só o que eu queria compartilhar com você. Obrigada. Parabéns, gratidão por compartilhar com a gente. Obrigada mesmo, Ângela. Esse compartilhar que a gente precisa, né? O outro precisa nos ouvir e também, né? A gente tem que estar aberto a receber e nos corrigir, né? Muito obrigada mesmo por falar para mim. Obrigada. E o mais maravilhoso que sempre me impactou muito é por fazer a distância. Então, se vocês tiverem interesse ou mesmo souberem de alguém que está precisando ou que está até mesmo internado, que às vezes os imãs não podem entrar em determinados locais, né? Então, a terapia pode ser feita à distância. Eu tive uma dificuldade muito grande em entender isso, sabe? Pela minha parte muito racional da coisa, de querer entender como as coisas funcionam. Então, isso aqui é pura física. E como a gente não gosta de física, eu nunca gostei. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de entender. E, às vezes, por ser chamado de charlatanismo e essas coisas todas, né, que a gente tem bloqueio com isso, então a gente tem mais dificuldade de entender. Mas senão, nem o celular não funcionaria, a internet, o Wi-Fi não funcionaria, nada funcionaria, se não tivesse os princípios da física, né? Então, é muito interessante. Tem uma pergunta ali no chat, deixa eu só abrir aqui. Dá para fazer em UTI, sim. Desde que a pessoa, né, precisaria dar o aval, né, permitir ser feito. Porém, a pessoa está inconsciente na UTI e não tem essa condição. Então, o familiar, a pessoa responsável por ela, dá essa permissão, né? Então, ela entra em contato e ela assina um termo, né? Que ela está se responsabilizando por aquela pessoa, então a gente faz para a pessoa assim, que está inconsciente, que está na UTI sem problema nenhum, né? Tanto que a pessoa responsável autorize, né? E depois, quando ela vier à consciência, fala para ela, ó, foi feita uma terapia à distância, tal, tal, tal. Sim, Cris, sim. eu trabalho em UTI. A gente tem muito dispositivos, né? Médico e não dá interferência esses dispositivos de UTI, porque é muita bomba, muita ventilador mecânico, muita coisa.
Não é permitido entrar também. Então, a gente faz a distância. Porque se você colocar o imã presencial, se eu tiver um imã, por exemplo, um imã é um dispositivo auricular, né, que para pessoas que têm problemas de audição. Se eu colocar o imã aqui em cima, ele vai descarregar a bateria, né? Então, o ideal é fazer realmente a distância. Eu não posso colocar o imã perto, próximo. Se eu tiver um marca-passo aqui também no peito, eu não posso colocar nada que está nessa região. Então, a distância é melhor, né, nesse caso. Então, não, ele acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando também. Nessa parte da UTI que tem muitos aparelhos, né? Ele acaba interferindo. Então, não pode, né? Tanto que não tem nem permissão de entrar, né? Então, a gente faz a distância, sem problema nenhum. Contraindicações tem. O presencial, né? As contraindicações presenciais estar com aparelhos com ímãs, né? No presencial ímãs. Gestantes também não pode colocar ímãs na barriga, né? Não pode colocar, mas a distância sem problema nenhum. E a contraindicação também, que é praticamente absoluta, é pessoas com quimioterapia, que estão fazendo ou já receberam. Então, é preciso, antes das pessoas que fizeram quimioterapia, fazer um processo de desintoxicação, que é um protocolo básico que a gente usa também. Ele usa ímãs, porém é um protocolo específico para isso, né? Não vai causar dano nenhum, mas é um protocolo específico. Então, são pouquíssimas contraindicações e dá para fazer desde mamando a caducando, que a gente brinca, né? De nenenzinho a cento e poucos anos. Sessões de orações, não entendi, Ângela, sessões de orações, porque não é uma oração, é o tratamento. É um tratamento à distância. Então, a Gisele falou que você poderia orientar nas sessões de orações. Aí eu queria saber qual sessão era essa. Ela que te pediu para orientar nas sessões de oração. Eu quero saber quais são essas sessões. Eu também sessões de orações, a gente não faz Não, orações. deixa eu falar. Essa sessão de oração, ontem, inclusive, eu também não participei. Ontem eu vi, foi o Cláudio e a Gisele, eles comentando. Toda quarta-feira, eles criaram um grupo. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem esse grupo de oração. Um ora pelo outro. Você ora, entra lá, faz uma oração para um amigo, para um irmão, um parente, ou por uma pessoa que está no grupo ali. E toda quarta-feira, eu acredito que seja nesse grupo que ela estava tá falando. Tipo assim, para você falar mais alguma coisa também nesse grupo, lá na próxima quarta-feira, às 20 horas. Ah, entendi. Não, dá sim. Entendeu? Dá para fazer alguma coisa assim, sim. Deixa eu só fazer uma pergunta, Cris, por favor. Você falou que tem as contraindicações por conta dos aparelhos, mas eu queria saber assim, tem diferença do resultado quando o presencial é possível e se a distância tem diferença do resultado? Vai ter mais sessões se for a distância ou o resultado é igual? Por favor. O resultado é igual ao presencial. Às vezes, isso não é regra, mas às vezes depende do organismo, às vezes precisa do quê? Da pressão física do ímã na pessoa. Mas é muito, muito difícil isso acontecer. O resultado é igual, é imediato, instantâneo. É como se a gente estivesse falando aqui, eu estivesse colocando os ímãs para você, em mim, para você. O efeito é imediato, não tem diferença nenhuma. Às vezes até tem efeito maior, ou à distância. Porque se a pessoa tem dúvida,
que o tratamento funcione, né? Ela vai lá no presencial, eu não estou acreditando no que você está falando, ela cria uma barreira. Eu vou, mesmo assim funciona, mesmo assim funciona. Mas ela cria, tipo, uma certa resistência. Essa certa resistência é a mesma coisa que a gente tomar um medicamento com resistência, acreditando que aquilo não vai funcionar. Então, ela cria uma certa resistência. Numa distância, não tem essa resistência. Porque a gente não vai estar online aqui eu fazendo o tratamento para você. Não, a gente vai estar online, né, se falando aqui, que nem a gente está se falando, para pegar os dados, né, para criar uma conexão, né, tipo, eu sei como é que sei como o que você está passando, a gente vai trocar umas ideias, a gente vai se conhecer, e na hora da sessão vai ser offline. Você vai continuar fazendo as suas atividades, vai estar trabalhando, vai estar estudando, vai estar se divertindo, até mesmo dormindo, não vai estar pensando no tratamento, só que eu vou estar lá fazendo o tratamento para você. E essa resistência baixa. Então, se a pessoa ela é um pouco resistente a esses tratamentos, faz as suas atividades normal, mas está recebendo o tratamento, às vezes o efeito é bem maior. Então, essa um dos benefícios, às vezes até bem maior o resultado do que presencial. Então, Entendi. Muito obrigado. mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Eu só sei que, assim, eu fiquei maravilhada com isso. Eu uso isso aqui diariamente. Se eu tô com uma dor de cabeça, eu uso, coloco em cima. Esse aqui, ó, esse aqui é um excelente anti-inflamatório e analgésico. Se você bateu o cotovelo no canto, põe lá um imã para dor. Qualquer tipo de dor, até quando é feito o tratamento, né? Quando a gente fez o tratamento, até indico a pessoa comprar um imã. Porque se ela tiver qualquer probleminha ali, eu já oriento a ela, usa em tal lugar, usa em tal lugar. Por exemplo, se ela está com. A gente fez o tratamento, mas a imunidade dela precisa melhorar um pouquinho. Então, eu faço a orientação, depois do tratamento, agora coloca o ímã no timo, né? Ele vai ajudar a melhorar a imunidade. Coloca aqui na hipófise, né? Vai ajudar a regular a parte hormonal. Se a pessoa está com problema de tireoide, isso é comum. Tanto que muitas depressões, né, não é emocional, às vezes é um problema hormonal, né? A parte hormonal está desregulada. E a tireoide é uma grande responsável por isso. De muitos casos de depressão é a tireoide que está em mau funcionamento. Então, a gente fez toda a regulação, a gente vê todo. Nossa, aqui, se for mostrar, eu passo por essa apostila inteira. Verifico todos os pontos que estão em disfunção, às vezes a pessoa nem relatou um sintoma e é tratado, porque o bio ele é preventivo também. Então, se a pessoa teve um sintoma, está tendo ou poderia vir a ter, o bio ajuda. Então, às vezes a pessoa nem relatou que está com problema, eu vou lá no rastreio, identifico e coloco o imã, nossa, eu nem te falei que eu estava com isso. Então, ele trata também. Então, e depois da sessão, às vezes precisa fazer mais aplicações, né, na tireoide. Então, fala, oriento, você poderia comprar um imã, eu passo o local, né, que não é caro, a pessoa vai lá, compra e continua o tratamento em casa, né, continua colocando na tireoide, e isso aqui é para a vida inteira, isso aqui não se desfaz, isso às vezes pode ser até um bem de herança, vou dar para passar para o meu filho. Todo mundo pode usar em casa, sem problema nenhum, tá com problema ali, tá com baixa imunidade, coloca no timo, tá com dor de cabeça, põe ali no local da dor. Então, é fantástico. Isso aqui é uma farmácia ambulante também. Então, eu fui fascinada, fui tomada por esse mundo magnético e eu não consigo largar dele. Então, Qual o nome, Cris? É encontrado em farmácias? não, esse aqui é em sites. Tem um site especializado que se chama Par Magnético. Você pode comprar os ímãs lá. É onde eu fiz os cursos também, né? Eu me especializei, tenho especialização em biomagnetismo também, pelo Instituto Paramagnético. É uma empresa bem responsável quanto a isso.
São os melhores, é os melhores ímãs que tem, porque eles são, você pode higienizar, pode lavar, pode passar álcool, que não vai acontecer nada, né? Ele é um material atóxico e higienizável, né? Então você pode usar tranquilamente. Tem outros tipos de ímã, só que daí é feito com corino e é outro material. Então você pode usar também. Mas terapeuticamente é melhor esses aqui, porque eles são higienizáveis, né? Não entra água, né? Entendi. Luiz Vitoriano, desculpa. Vai falar alguma coisa aí, irmão? Eu não pude. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu não Bom pude dia. assistir a live toda desde o começo. Eu comecei a assistir, daí chegou um cliente, eu tive que sair para atender. Então, eu não acompanhei. Mas é um assunto muito interessante, porque, se não me engano, fala sobre tratamento, né, Cris? Sim, Se eu não me engano, falou alguma coisa sobre câncer? sim. Então, então eu vou compartilhar com vocês aqui uma situação que a minha família está passando. Eu tenho uma prima que ela tem, se eu não me engano, 39 anos, casada, não tem filhos ainda, não sei por qual motivo que não teve, nunca entrei nessa particular. Ela sempre quis ter, a irmã dela, minha outra prima, demorou muito tempo para ter filho, foi através de muita oração, pedindo a Deus, a minha tia é uma mulher de muita fé, ela conseguiu ficar gestante, tem duas filhas, a minha prima. E a irmã dela, que é mais nova que ela, que ainda não tem filho, ela, há 2 anos, 3 anos mais ou menos, apareceu um tumor na cabeça. E ela fez uma cirurgia, eu não pude nem ver o corte que ela fez na cabeça. E aí ela estava se recuperando, fazendo tratamento, né? 2 anos depois, isso e já faz 3 anos mesmo, 2 anos depois, em janeiro de 2023, isso daí, o lado esquerdo dela ficou parcialmente paralisado, assim, perdeu os movimentos. Ela caía muito, né? Tinha que andar segurando tudo. Aí começou a fazer a fisioterapia, começou a voltar. Começou a voltar, não, deu uma leve melhorada, só que não tinha chance de ficar igual era antes. Só que ela começou a sentir uma dormência do outro lado. Aí ela foi no médico, teve que fazer a cirurgia, constou um novo tumor na cabeça, de novo. Daí ela fez a segunda cirurgia na cabeça, aí essa eu vi, foi um corte muito grande, assim, veio até aqui embaixo. E tirou um segundo tumor da cabeça. E aí ela estava quase assim, praticamente desistindo da vida, sem esperança de melhorar, né? Aí, fazendo o tratamento ao longo do ano de 2023, quando foi em outubro, mais ou menos, setembro, outubro, ela sempre mandando informação no grupo, né? Ela dizendo que tinha feito os exames, que não tinha dado mais nada, o ano que vem é vida nova, agora rumo à cura total, né? Mas a alegria não durou por nem um mês, quando de repente começou a adormecer as pernas dela. E ela tinha feito os exames fazia pouco tempo, 30 dias. Ela fez os exames, começou querendo. Aí, com essa dormência nas pernas, ela não estava querendo voltar no médico para fazer novos exames, né? E aí, pensando que era uma coisa, ou tal, tal. E aí, várias tias dando a sua opinião, né? Vai no médico. Nós somos aqui eu estou de Ibiporã, Paraná, do lado de Londrina, 10, 15 quilômetros de Londrina. E é só que ela fez esse tratamento em Curitiba. Uhum. Mora em Londrina, mas ela fez as cirurgias em Curitiba. Quando resolveram ir no médico, fez os novos exames e apareceu mais 4 tumores na cabeça, pontos de tumores. E um deles fica bem no cerebelo, se eu não me engano, é um lugar que não tem como fazer cirurgia. Aí ela não estava querendo nem mais continuar o tratamento, querendo se entregar, desistir mesmo da vida. Aí eu estava fazendo um treinamento lá no Alphaville, agora, final de ano, dia 28, 29 de dezembro. Aí a minha tia
Não a mãe dela, uma outra tia nossa mandou mensagem para mim, pedindo oração, falando assim, ah, fulana da Alessandra tá indo agora para a sala de cirurgia, ora por ela e tal. Aí foi aonde que eu falei assim, mas não ia fazer cirurgia e agora resolveu de uma hora para outra. Inclusive, um dos pontos não dava nem para ter acesso, né, por ser na cabeça. Aí, depois que eu voltei de viagem, aí que eu fiquei sabendo que a cirurgia que ela fez foi aqui no final da coluna, quase no cóccix, que tinha um outro tumor que ela teve que tirar e agora ela não consegue nem andar mais. Agora ela está na cadeira de roda e a gente está confiando mais nas orações mesmo, porque assim, a medicina eu acho que não tem mais recurso. E ela é uma pessoa nova, está sofrendo bastante e está consciente. Ela falou assim: eu não quero mais ficar, viver desse jeito, eu sei que eu nunca mais vou andar. Aí, quando você falou aí sobre câncer, eu até pensei: quando eu vou mandar esse, tiver lá no YouTube, eu vou mandar esse vídeo para minha tia assistir, mas eu não pude ver todo o que você falou sobre essa questão desse tratamento aí, né, que acho que mexe com magnésio, né? É o ímãs. Ímãs, isso. Mas você Uhum. citou coisa sobre magnésio também, né? Magnetismo. Magnetismo, isso. O Cris, mas essa questão de ímã, assim, qual que seria o potencial de tratamento ou até mesmo cura num caso desse? Depende de como o organismo está, né? Ela fez quimioterapia? Ela está fazendo agora, todos os dias. Uhum. Mas é por causa do pai, da mãe, do irmão que está incentivando, porque por ela Sim. está entregue mesmo. Uhum. Não, fazer quimioterapia é importante, sim, porém ela judia muito do organismo e deixa a pessoa fraca, né? Porque ela destrói o sistema imunológico também, né? Ela destrói o tumor, mas destrói o que é bom também. Ela teve metástase, então ela tratou um tumor, mas entre aspas, assim, é como se o câncer não tivesse saído dela, né? E os médicos não identificaram. Porque pelos estudos do Dr. Góes, que é o criador da técnica, o câncer ele é alimentado por uma certa bactéria que a gente tem no organismo. Então, ela cria um ambiente propício para que para que o tumor se desenvolva, né? Então, ela altera o pH ali das células para que, né, crie um ambiente, a gente chama cama magnética, para que o câncer se desenvolva. Então, né, e tem outras questões também, né? Não é só isso, questões ambientais, questões de saúde também, às vezes até parte genética pode estar envolvida no processo do câncer. Dependendo do caso, daria para experimentar algumas sessões para ela, se ela tiver também algum terapeuta próximo, também para que pudesse auxiliar ela, né? Seria ideal, ou se for uma causa paliativa, né, para que ela tenha uma sobrevida que, como eu posso dizer, passe pelo tratamento de uma forma mais tranquila, né, não sofra tanto, né? Mas é caso a caso, a gente teria que fazer a anamnese com ela, né, verificar o histórico dela, fazer algumas sessões de detox, porque o rastreio completo a gente não pode fazer por conta da químio, mas fazendo essas sessões de detox, a gente poderia ver se o organismo dela liberaria o tratamento completo para fazer a busca do que possa estar causando isso. Não sei se você me entendeu um pouquinho. A gente precisaria avaliar o caso dela, né? Se o organismo responder positivamente, é possível chegar à cura? Vai depender muito. A gente não consegue falar assim, né, abertamente, assim, com certeza, né? Tudo é possível, né? Tudo é possível. Não dá para dizer sim, né? Tudo é possível. Vai depender muito de como o organismo dela vai reagir ao tratamento também. Mas é possível, né? Não vou dizer que não seja possível, né?
Certo. Tá bom, eu agradeço aí pelas informações, pela sua live aí. Depois eu quero assistir ela completa e vou mandar também lá para minha tia, para minha família tá vendo. A minha esposa também gosta muito desse tipo de assunto. Obrigada, Luz. Obrigada mesmo. Obrigada por vocês. Eu estou mais calma do que nos primeiros minutos, né? Normal, isso faz parte. Ri, só complementando uma fala sua aí, eu já passei por uma sessão de biomagnetismo e essa situação que o colega trouxe aí da pessoa, magnetismo é uma coisa. E se ela crê e tiver fé, né, é crer com fé. Exatamente. Tem A que gente não querer. pode. A gente só vive se a gente quer viver. Né? Exatamente. Ela fala aí no celular, é a Rudinha do Luiz, às vezes a pessoa já está desistindo de viver, ela precisa, a fé, ela precisa de querer viver. Né? E essa ajuda aí que ela está recebendo da família e ter se disposto a isso, acho que ela fala aí de que ela está querendo viver. Né? Não só se alinhar mais aí, alinhar mais com o pai, e para ele não é possível. Falou tudo, Matilde, exatamente. A fé move montanhas. Exatamente. E Deus é Pai, né? Então, Amém, amém. Você vamos falou que aí, agora está melhor do que no começo? Ô, Cris, passa você o falou que nome agora dela aí para a gente orar por ela. sim. Viu, Luiz? Põe lá no Oi? grupo. Põe o nome dela lá no grupo para a gente orar por ela. Sim, eu vou colocar. Vou colocar Isso aí. sim, Matheus. Obrigado. Então, a Cris estava falando, né, que você falou agora há pouco, né, que você está mais calma agora no final do que no começo, né? Mas nas próximas lives você vai estar melhor ainda. Questão de crer. Vai se nós vamos nos soltando, né? Vamos fazendo e vamos pegando mais intimidade, né, com as pessoas e vamos falando mais abertamente, mais livremente, sem se preocupar. Muito obrigado mesmo, gratidão. Obrigada a todo mundo. Então vamos lá, né? Vamos com fé em Deus e seguir, né, transbordando e ajudando o máximo de pessoas, que esse é o nosso propósito, né? É para isso que a gente está aqui. Sim. Algumas vezes o ele tá aí, mas não falou nada, mas normalmente quando ele tá, ele fala: vão cuidar das suas vidas, né? Bora lá. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom Tchau, dia. tchau. Tchau, Bom Cris. dia, gratidão. Gratidão.